Existe uma frase perturbadora que talvez explique muita coisa sobre sua vida. A maioria das pessoas morre aos 25, mas só é enterrada aos 85. O mais assustador não é a frase em si, mas o quanto ela pode ser verdadeira. Porque essa morte não é física. É silenciosa, gradual e quase imperceptível, acontecendo enquanto você ainda continua vivendo normalmente. Você continua acordando, trabalhando, conversando e cumprindo tarefas. Tudo parece normal por fora, mas por dentro algo já não está mais ativo. A curiosidade diminui, o entusiasmo desaparece e a vida começa a parecer uma repetição constante de dias que não deixam marcas reais. Agora pense com honestidade. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente vivo? Não apenas ocupado ou distraído, mas presente, consciente e envolvido com o momento? A maioria das pessoas não consegue responder isso com clareza, e esse silêncio já revela o problema. A filosofia estoica alerta exatamente sobre esse estado. O filósofo Sêneca dizia que não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. E desperdiçar tempo na prática é desperdiçar a própria vida sem perceber que isso está acontecendo lentamente. A morte simbólica começa quando você para de questionar, quando aceita padrões sem reflexão e passa a viver baseado no que esperam de você. Nesse momento, você deixa de agir com intenção e começa apenas a seguir um roteiro invisível que nunca foi realmente escolhido. Você entra em um ciclo automático. Acorda, executa tarefas, consome informações e repete comportamentos. Com o tempo, os dias começam a se misturar, criando uma sensação de continuidade vazia, sem novidade, sem profundidade e sem crescimento real. E isso não parece morte, mas é exatamente isso. Uma vida que acontece sem presença, sem consciência e sem participação ativa. Uma existência que segue funcionando, mas sem intensidade, sem significado e sem direção verdadeira. Agora observe um gato. Ele não vive no automático. Cada movimento é consciente, cada pausa tem propósito. Ele observa o ambiente, avalia e só então age. Existe presença em cada ação, e isso mantém sua mente ativa e sua percepção sempre alerta. Ele não reage a qualquer estímulo. Ele escolhe quando agir e quando ignorar. Essa escolha constante mantém sua energia direcionada e sua atenção focada. E é exatamente essa capacidade que falta na maioria das pessoas que vivem no automático. O imperador Marcos Aurelius dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando seus pensamentos são automáticos, sua vida também se torna automática, repetitiva e sem profundidade real. Outro ponto importante é o conforto. Muitas pessoas entram em uma zona onde não há grandes dores, mas também não há crescimento. Tudo se torna previsível, seguro e controlado. Mas segurança excessiva pode se transformar em estagnação disfarçada. Sem desafio, não há evolução. Sem desconforto, não há mudança. E sem mudança, sua vida permanece exatamente no mesmo lugar, mesmo que o tempo continue passando de forma inevitável. Outro fator essencial é o medo. Medo de mudar, de arriscar, de sair do padrão. Esse medo mantém você preso em uma versão limitada de si mesmo, fazendo com que escolha o conhecido em vez do significativo. E assim, você abre mão de possibilidades reais de crescimento, preferindo a estabilidade de uma vida previsível, mesmo que ela não faça mais sentido para quem você poderia se tornar. Outro ponto crítico é a distração constante. Notificações, conteúdos rápidos e estímulos incessantes ocupam sua mente o tempo todo. E quanto mais distraído você está, menos espaço existe para reflexão e consciência. Sem reflexão, não há clareza. Sem clareza, não há direção. E sem direção, sua vida se torna apenas uma sequência de reações ao ambiente, sem intenção real por trás das suas escolhas.
Os gatos não vivem distraídos. Eles escolhem onde colocar atenção e mantêm esse foco com precisão. Essa capacidade de direcionar a atenção é o que cria presença e permite experiências mais intensas e reais. Outro aspecto importante é a falta de propósito. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece suficiente. Mas movimento sem direção não é progresso, é apenas deslocamento sem significado. Outro ponto essencial é a repetição inconsciente. Fazer as mesmas coisas todos os dias, sem questionar, cria um ciclo fechado. E ciclos fechados não evoluem, apenas continuam se repetindo indefinidamente. O filósofo Epictetus dizia que o primeiro passo é perceber que você está preso. E a maioria das pessoas nem chega a esse ponto, porque está ocupada demais vivendo no automático. Outro fator importante é a adaptação excessiva. Você se adapta tanto ao ambiente que deixa de questionar se ele realmente faz sentido. Aceita rotinas, relações e padrões que não refletem quem você é. Isso cria uma desconexão interna profunda. Você continua vivendo, mas não se reconhece completamente na própria vida que está construindo. Outro ponto importante é a perda de sensibilidade. Com o tempo, tudo parece igual. Nada impressiona, nada emociona profundamente. E isso é um sinal claro de que algo essencial foi perdido. Os gatos mantêm sensibilidade. Eles respondem ao ambiente com atenção real, percebendo detalhes e reagindo com presença. Isso mantém a experiência viva. Outro aspecto essencial é o tempo. O tempo passa independentemente da sua consciência. Mas a forma como você vive esse tempo define sua experiência. Viver sem consciência é deixar o tempo escorrer sem significado. Outro ponto importante é a identidade. Muitas pessoas vivem uma versão que não escolheram, baseada em expectativas externas e medo de julgamento. Isso cria uma vida desconectada da própria essência. Outro fator importante é o pensamento automático. Você reage sem perceber, decide sem refletir e vive sem intenção. E quando você não escolhe conscientemente, você apenas segue padrões. Outro ponto essencial é a ausência de presença. Estar em um lugar fisicamente, mas mentalmente distante. Isso impede experiências reais e faz com que a vida passe sem ser vivida de verdade. Outro aspecto importante é o hábito. Hábitos inconscientes mantêm você no mesmo lugar. Mudar hábitos é mudar direção, e mudar direção é transformar sua vida. Outro ponto importante é o silêncio. Sem silêncio, você não se escuta, e sem se escutar, você não se entende. Os gatos valorizam o silêncio porque nele existe clareza. A coragem também é um fator importante. Viver conscientemente exige coragem para sair do padrão, questionar o que não faz sentido e recomeçar quando necessário. Outro ponto importante é a responsabilidade. Sua vida muda quando você assume que depende de você. Enquanto culpa fatores externos, você permanece preso. Outro aspecto importante é o despertar. Perceber que você está vivendo no automático é desconfortável, mas necessário. Sem essa percepção, nenhuma mudança real acontece. Outro ponto essencial é a escolha. A partir do momento que você percebe, você pode escolher diferente. E escolha consciente gera transformação. Outro fator importante é a consistência. Não basta perceber uma vez, é preciso agir de forma consistente, repetindo comportamentos alinhados com a vida que você quer construir. Outro ponto importante é a atenção. Onde sua atenção está, sua vida está. Atenção é energia, e energia direcionada cria resultado. Outro aspecto essencial é o significado. Viver sem significado é apenas existir. E existir não é suficiente para uma vida plena. Outro ponto importante é a consciência. Quanto mais consciente você se torna, mais intensa e real sua experiência de vida se torna. Outro fator importante é a ação. Sem ação, nada muda. E sem mudança, tudo permanece igual, mesmo que o tempo continue passando.
Outro ponto essencial é o presente. A vida acontece agora, não no passado, não no futuro, agora. E é nesse momento que você pode escolher viver de forma diferente. Outro aspecto importante é a decisão de viver de verdade. Não apenas existir, mas participar ativamente da própria vida, com presença, intenção e consciência. No final, a maioria das pessoas não morre cedo fisicamente, mas deixa de viver muito antes, porque entra no automático, perde consciência e aceita uma vida sem intenção. Mas você pode escolher diferente. Como os gatos, você pode viver com presença, clareza e consciência. E quando isso acontece, você não apenas existe, você vive de verdade. Para você que assistiu até aqui, temos um pedido especial. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo, deixe um comentário e se inscreva no canal. Isso ajuda muito e é muito importante para nós. Obrigado.